Eu sou o Cláudio. A minha companheira diz que eu sou um milagre. Que milagre, é? Eu entendo, ela diz isso porque, principalmente, eu escuto ela. A gente para, eu converso, eu escuto e converso sobre o que ela está trazendo para mim. Eu divido com ela as tarefas do lar, então a gente mora na mesma casa, né? Então lavar a louça, lavar a roupa, arrumar a casa, tudo isso faz parte. A gente tem uma filha linda, Maria Luísa, e eu não sou pai que ajuda, não. Eu sou pai que cuida. Então eu troco fralda, dou banho, dou comida, levo no parquinho, levo boto para dormir. A gente divide esse desafio que é criar uma criança. O sexo também, ela diz que eu sou empático, respeito ela, e ela vive experiências de bastante prazer. Então é por isso que ela acha que eu sou esse tal milagre. Mas eu prefiro pensar que eu sou mesmo o fruto de uma transformação. Vou contar para vocês um pouco da minha história, para vocês entenderem esse dilema. Quando eu nasci, no dia que eu nasci, meu pai deixou minha mãe na porta da maternidade, nem entrou, ele foi embora e voltou 2 dias depois para buscar ela e a criança. Não deu muita explicação e levou a gente para casa. Eu lembro de quando eu era criança, eu estava em casa brincando e aí, de repente, tocou o telefone, era ele. E ele falou: Cláudio, pergunta para tua mãe aí se o Chico chegou. E eu falei: ô mãe, quem é Chico? Eu não conheço nenhum Chico. E eu vi que a cara dela ficou um pouco transtornada. Ela foi falar com ele no telefone, e só um tempo depois que eu entendi que o que ele queria saber é se ela tinha ficado menstruada, para saber se vinha para casa aquele dia para transar com ela, ou se ia dormir na rua com outras mulheres, como ele fez muitas vezes. Uma vez eu estava passeando com meu pai de carro, e eu estava distraído, ouvindo uma música, de repente ele encostou na calçada, tinha umas mulheres, ele falou: ô gostosa, vem cá, vamos ali no motel transar comigo e com o meu filho. E eu falei: pai, o que é isso? Eu não sabia onde enfiar a minha cara. Eu morri de vergonha. Achei aquilo o maior desrespeito com aquelas mulheres e com a minha mãe, que estava em casa esperando a gente. Ele fazia isso em plena luz do dia. Não foram poucas as vezes que eu fiquei constrangido na frente de mulheres por causa dessas brincadeiras e piadas inadequadas do meu pai. A minha primeira experiência sexual foi num puteiro. Para mim não foi muito bom, foi bem ruim, assim, foi uma experiência sem sentido. Eu sou um cara sensível e para mim, cheguei lá e queria conversar com aquelas pessoas, saber da vida delas, mas eu não pude negar. O meu pai já vinha dizendo por aí: esse garoto não é muito firme não, hein? Isso aí vai virar viado. Como se ser homossexual fosse algo ruim, algo vergonhoso. Então ele me levou no puteiro para ver se eu virava o macho que ele queria que eu fosse. Olha, mesmo com todas essas experiências com o meu pai, eu confesso que ele, muito tempo, ainda foi o meu herói. O pai é o nosso herói, né? Então, eu precisei humanizar aquela pessoa para entender que ele também não aprendeu isso sozinho. Ele aprendeu essas referências com o pai dele. Dizem que meu avô também era igual, do mesmo jeito. Agora, imagina qual a relação que eu criei com as mulheres a partir dessas referências que eu aprendi com o meu pai. E é isso, a gente aprende pelos exemplos e pelas referências, né? Como bem disse a Djamila Ribeiro, nós homens somos construídos para consumir as mulheres e não para apreciá-las. Nós homens, quando nascemos, temos assim como se fosse a gente vem com um manual de instrução, né, com as normas do que a gente precisa fazer para ser homem. Uma delas é essa, que o homem tem que estar sempre apto sexualmente, tem que comer todas as mulheres, a gente tem que ser experiente e dominante com relação às mulheres. Só que eu acho isso uma piada, porque de fato os homens não conversam sobre isso. Os homens contam muita vantagem, mas não falam entre si sobre sexo e sexualidade. A gente acaba aprendendo o que a gente sabe na pornografia. Tenta levar isso para a vida real e fica muito ansioso para reproduzir aquelas cenas dos filmes. Eu acho até que isso faz com que a gente tenha a tal da ejaculação precoce. Nós homens, o homem nessa cartilha diz que o homem tem que aguentar o tranco, o homem tem que ser firme, o homem tem que ser macho, tem que falar grosso, tem que ter um físico, tem que ser assertivo, não pode errar, tem que ser trabalhador, tem que ser o provedor da casa. É muito difícil para um homem viver numa casa onde uma mulher ganha mais que ele se sente um fracassado. O pior dessas normas que eu acho é a que diz que o homem não pode viver as emoções, não pode expressar seus sentimentos com liberdade, com verdade, não pode mostrar sua vulnerabilidade. Nós homens ainda acreditamos que
que é homem não chora. Isso é muito complicado porque a gente vai vivendo as emoções internamente e vai virando uma pressão interna, a gente vai virando uma panela de pressão. Ficar nessa caixa apertada é algo muito repressor. A gente vai vivendo uma máscara. Pergunta para um homem se está tudo bem, ele vai dizer, está tudo bem. Mas por dentro, muitas vezes, ele está a ponto de explodir. E muitas vezes ele explode. E explode em atitudes violentas. Basta a gente ver os números do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública para você ver a quantidade, as centenas de mulheres que diariamente buscam as delegacias para fazer queixas de violência doméstica. A quantidade de homicídios de mulheres, a quantidade de estupros nas ruas e estupro marital, que é essa violência silenciosa que acontece dentro das casas diariamente. Os números são assustadores, mas o que eu queria trazer aqui é que esse mesmo homem que mata, violenta, assassina quem está ao redor dele, também machuca, mata e assassina a si mesmo. Aqui no Brasil, a campanha Setembro Amarelo trouxe um dado impressionante, que os homens cometem suicídio até 4 vezes mais do que as mulheres. Nós homens somos a maioria da população carcerária, a maioria da população em situação de rua. É claro que aqui tem um recorte de raça e de classe social, mas dentro desse recorte, os homens também estão em grande sofrimento. Eu sou um cara branco, um cara hétero, um cara classe média, tenho um pênis. Isso me dá uma série de vantagens e facilidades, mas não me isenta de viver dores também. Nós homens somos os mais viciados em pornografia, os mais viciados em drogas, os que consomem excessivamente álcool, as maiores vítimas de acidente de carro, porque a gente está dirigindo esses carros igual uns loucos, porque a gente precisa explodir, expressar essa emoção de alguma forma. Basta ver um cara num jogo de futebol, onde ele pode explodir essa emoção. Eu sei disso porque eu vivi essas dores, eu vivi nessa caixa apertada há muito tempo. Eu sou fruto disso. E eu cheguei na minha vida adulta de uma forma que eu já tinha uma vida que não fazia sentido para mim. Eu estava trabalhando 12 horas dentro de um escritório, eu estava tendo uma vida sexual ruim, sem prazer, tendo ejaculação precoce, falta de ereção, sem conseguir transar com a minha companheira, traindo minha companheira indo para puteiro. Eu cheguei a ter 30 quilos acima do meu peso. Eu estava sem saúde, cara. Até que chegou uma hora que eu não sei como eu fui parar num retiro de meditação, de respiração, e ali, depois de um processo longo de respiração, eu tive uma crise de choro. Eu chorei profundamente, cara. Eu chorei como há muito tempo eu não chorava na minha vida. E ali eu vi que eu tinha chegado no fundo do poço, cara. Eu falei, eu vou morrer. Se eu continuar assim, eu vou morrer, cara. E eu não sei se você teve as mesmas experiências que eu tive, os mesmos exemplos na sua vida, mas eu acredito que de alguma forma você deve estar empatizando com alguma coisa do que eu estou falando aqui. Porque essas são dores dos homens. Tá, Cláudio, mas e aí? Como é que a gente faz para mudar essa realidade? Como é que a gente transforma isso? Como é que a gente se transforma, desses embustes para esse cara legal, esse milagre que a sua companheira falou? Como é que a gente, vive uma sexualidade mais plena, feliz? Foi nessa busca, no mergulho profundo em mim mesmo, e na busca do meu prazer de viver, que nasceu o Prazerele, que é essa iniciativa que tem a missão de apoiar os homens nessa transformação, nessa travessia, para se livrar dessa caixa, se livrar desse conjunto de comportamentos machistas que tanto nos oprimem, para ajudar os homens a viverem uma vida sexual mais plena e feliz. Eu criei um curso no Prazerele chamado Sexo e Sexualidade, tudo que seu pai não te ensinou. Eu acho que por isso os caras procuram o Prazerele para aprender a transar melhor. Mas eu entendi que antes da gente chegar nesse tema, a gente ia precisar fazer uma jornada de retorno para casa. Uma jornada de retorno para a nossa infância. Porque foi lá aquela criança que se perdeu das suas emoções, que se perdeu nessas normas e regras. E aí é muito bonito poder ver esses homens adultos deixando caírem suas máscaras e derretendo essas geleiras que separavam eles da sua verdade. E perceberem, cara, que tem outros caras que estão no mesmo barco furado,
Você não está sozinho, cara. É nesse resgate da infância que a gente vai perceber também como começou a nossa relação com a nossa sexualidade. Essa experiência da individualidade, como é que eu comecei a conhecer meu corpo, onde eu tenho prazer, na minha perna, no meu pé, na minha orelha, como é que eu gosto. E a partir desse momento, desse estado de vulnerabilidade, de bastante diálogo, reflexão, num espaço seguro, que a gente começa a falar sobre sexo. E aí eu vou te falar, cara, como os homens estão transando mal, gente. Os homens héteros, então, não conhecem seus corpos, não conhecem o corpo de suas parcerias. A gente entra nessa lógica maluca da pornografia, acha que só o pau transa, e a gente esquece que temos todo um corpo para sentir prazer, para ser potente. Já escutei relatos de cara que fizeram meu curso quando estavam na intimidade com suas parceiras, escutaram "Obrigado, Cláudio", porque estavam vivendo uma experiência muito mais prazerosa, ela estava tendo um orgasmo, porque o cara estava ali conectado de uma forma mais real. A gente deve isso para elas, mas eu acredito que a gente também deve isso para a gente mesmo. Todo mundo merece ter uma vida mais leve, plena, feliz. Todo mundo merece viver uma sexualidade mais potente e positiva. E você? Tá afim de dar esse passo de volta para casa, cara? Tá afim de ir além do que a sociedade te disse que você precisava ser para ser homem? Tá afim de ir além do que seu pai te ensinou sobre sexo e sexualidade? A hora é agora.